Eu tenho 63 anos de idade, portanto, eu nasci em 1958, no dia 6 de novembro. Um ano emblemático para o Brasil, o ano que nós fomos campeões mundiais de futebol pela primeira vez. O Brasil teve seu primeiro campeão mundial de boxe, Éder Joffre, peso galo. Nós tivemos a primeira campeã de tênis, Maria Esther Bueno, e nós tivemos, em 1958, o início da Bossa Nova, que é o ritmo brasileiro cantado no mundo inteiro. Então, portanto, eu sou um felizardo. Nasci de parteira em casa, uma família de 5 pessoas, pai, mãe e 2 irmãos, e sou formado em História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Guarulhos. Moro em Guarulhos, sou guarulhense por opção, moro aqui desde 1990, porém trabalho aqui em Guarulhos desde 1978. Então, portanto, é uma história longínqua aqui na cidade. Amo essa cidade. Eu vou ficar aqui até meus últimos meses. Eles já tinham a intenção de trazer a mão de obra escrava para a Europa, para fazerem pequenos trabalhos de agricultura, trabalhos domésticos, e eles estavam também implantando o sistema de plantação de cana-de-açúcar em Cabo Verde, na Ilha da Madeira, em outras ilhas de possessão portuguesa. E dentro do processo que já tinha nascido, o renascimento comercial, você precisava de mão de obra barata. E a mão de obra barata era mão de obra escrava. O rei Dom Afonso V, ele recorreu ao auxílio do Papa. Papa Nicolau V também, que no ano de 1452, ele emitiu uma bula pontifícia, uma bula papal, que é como se fosse um decreto do Vaticano, autorizando a escravização dos negros e dos árabes. E quando os negros vieram para o Brasil? Chegaram aqui já no século XVI. No século XVI, quando os portugueses resolveram fazer uma grande indústria açucareira aqui no Brasil. E aí foi trazido a mão de obra escrava negra. Por que não escravizar os índios aqui? Porque os índios não gerariam riqueza para absolutamente ninguém, a não ser aqueles que estavam aqui no Brasil. Porque o índio você pega na floresta. O negro você teria que trazer. A coroa portuguesa, ela recebia impostos pelo tráfico negreiro. O traficante ficaram milionários, porque recebiam também dinheiro para isso daí. E os grandes traficantes de negros foram os ingleses, os holandeses e os franceses. Os portugueses também assim traficaram como os espanhóis, mas o montante maior ficou na mão dos ingleses, dos franceses e dos holandeses. Porém, para trazerem o negro aqui para o Brasil, eles tinham que pagar para a coroa portuguesa. E você pegar o índio aqui, a coroa não recebia nada. Então aí nós temos introduzido o negro aqui no Brasil como mão de obra escrava. E ficamos assim por mais de 300 anos. Nós estamos há 133 anos da abolição dos escravos. E alguns meses mais. Ou seja, nós estamos muito próximo da escravidão. Muito próximo. Implantar o plantation aqui no Brasil, que compõe o plantation? Seria o monopólio de um produto, a cana-de-açúcar, em grandes propriedades rurais, e com mão de obra escrava. A agricultura de subsistência, ela praticamente não existiu aqui no Brasil. Ela inexistia. Você tinha que importar alimentos de algumas províncias, porque só plantava-se a cana-de-açúcar, que era o que dava dinheiro. Mas dentro do processo de monopólio, quem ganhava dinheiro não era quem produzia. Ganhava dinheiro quem comercializava, que eram os holandeses. A coroa portuguesa ganhava um percentual muito mais alto do que os produtores aqui no Brasil, porém, aquele que refinava, que eram os holandeses, aquele que transportava, que eram os holandeses. Os portugueses transportavam até Lisboa, porém de Lisboa para Amsterdã era feito o transporte pelos holandeses. Eles realmente é que enriqueceram com isso daí. Eles vendiam os escravos para cá, pagavam os impostos para a coroa portuguesa, cada escravo custava em torno de 1 quilo de ouro, ou seja, era muito valioso. Normalmente eles compravam escravos de etnias diferentes, para que não houvesse comunicação entre eles,
para que quando eles conseguissem se comunicar, eles já estavam realmente cativos, né? Cativos do ponto de vista de aceitação daquele cativeiro que era imposto a ele. Como que você conseguia obter a obediência do escravo para que ele não se rebelasse? Apesar que ele se rebelava, né? Mas a maioria não fazia por medo, não é? Então, aquele escravo que se rebelava, ele passava a ser o paradigma, o exemplo para os outros escravos, não é? E para que esse exemplo não fosse nocivo para todos os escravos no processo do escravocrata, ou seja, perder os escravos em função do exemplo dado por aquele, ele era castigado, não é? Então, próximo às senzalas ou as pequenas vilas onde moravam os escravos, você tinha um tronco, não é? E todos os escravos eram obrigados a assistirem, não é, às sevícias físicas que sofreriam aquele escravo ou escrava. Valia muito mais a pena você perder uma peça do que você perder um montante maior. Então o escravo ele era castigado muitas vezes até a morte, não é? E o grau de perversidade, não é, no castigo ele era muito alto. E coloca ele num espaço com uma altura de um pé direito de 1,40 m, imagina o desconforto que vinham essas pessoas, mal alimentados, com pouquíssimo ar, né, porque existia apenas a escotilha de cima, só tinha uma entrada e uma saída, era única, né, porque um navio negreiro ele era composto por uma tripulação de no máximo 15 homens. Para você, com uma carga de 600 homens. Entre homens e mulheres, não é? Então, portanto, tinha uma única saidinha, né? Tinha uma escotilha só. Então, você não tinha circulação de ar. Eles eram mal alimentados, muito pouca água, né? E muitos desses escravos morriam no trajeto. Por isso é que se chamava de tumbeiros esses navios, que eram verdadeiros túmulos, porque morriam uma quantidade muito grande, não é 10%, né? Muitas vezes 60% dos escravos que eram trazidos morriam no trajeto, né? E muitas vezes o corpo jazia até a chegada aqui na América, né? Porque era uma temeridade você abrir a escotilha e você ter um motim ali dos negros. Eram trazidos para cá desta forma. Foi imposta uma lei de proibição de tráfico negreiro pelos ingleses. Todos os navios que eram capturados, os navios eram apreendidos, né? Obviamente eles perdiam o navio e a tripulação era presa pelas leis britânicas. Quando os navios negreiros avistavam um navio de bandeira britânica, o que eles faziam? Atiravam os negros no mar. Porque aí não tinha carga, não tinha prova, não estavam traficando nada. Todos com os grilhões, né, com os pesos. Tripulação de 600, 500 homens e mulheres, todos eram atirados ao mar. E surgiu a frasezinha, né, só para inglês ver, ela surge com a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, que era a lei de proibição do tráfico negreiro. Foi uma lei só para os ingleses verem, porque o tráfico continuou correndo solto aqui no Brasil.